Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de setembro. Está começando mais um TV Mar News. Você de casa quer ficar muito bem informado, então não perde essa oportunidade. Puxa a cadeira, passa essa manhã com a gente que agora chegou a hora. Olha, gente, tá saindo de casa, não quer perder a nossa programação? Não tem problema algum. Acompanhe a gente através da internet, a TV Mar passa ao vivo também no portal Gazeta Web. É só acessar lá www.gazetaweb.com ou então baixa o aplicativo da TV Mar no teu celular. Mas é claro que a TV Mar também está nas redes sociais. Então acompanhe a gente, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, Facebook e também no nosso canal do YouTube. Então é só acessar lá, curtir a gente, acompanha toda a nossa programação e fica sempre muito bem informado do que está acontecendo aqui na nossa cidade. E agora a gente vai ao vivo, é claro, com ele, Fernando, já ia dizer Fiderlan Araújo, Fernando Palmeira e Flávio Santos está nas ruas e dessa vez lá em Jacarecica para conferir como é que vai ficar o trânsito lá naquela região que vai haver mudança já a partir das 9 horas. Muito bom dia, Fernando. Quais são as novidades? Bom dia, Paulane. Um abraço para você, para toda a nossa equipe, para os nossos queridos amigos que nos acompanham pela TV Mar, em TV Mar News. Estamos aqui em Jacarecica. Surge essa grande monumental obra que é o viaduto Jacarecica. Por enquanto ainda não tem um nome em homenagem a nenhuma autoridade póstuma. Ou seja, é proibido por lei a gente ter nome de viadutos, ruas, etc., como todos sabemos, com nomes de pessoas vivas. Mas a qualquer momento o governo anunciará quem será o nome a merecer essa obra importante para a mobilidade, para o escoamento do trânsito, principalmente no que diz respeito ao litoral norte de Alagoas. É a L101 Norte, importante para o turismo, para o escoamento de produção, enfim, para a locomoção, para a mobilidade de todos nós. As obras recomeçaram depois das chuvas torrenciais. E por falar nisso, o céu está azul, o céu de brigadeiro, o sol está brilhando em Maceió, o calor voltou, primavera está pintando, mas ainda estamos nos últimos momentos do inverno. E exatamente aproveitando esse sol que a Secretaria de Recursos, Transporte e Desenvolvimento Urbano de Maceió, aliás, do Estado de Alagoas, está com essa obra. Estou aqui com o doutor Alcides Tenório, que é o secretário executivo de Transporte e Desenvolvimento Urbano do Estado de Alagoas, que nos fala sobre as mudanças que acontecerão dentro de mais alguns instantes para viabilizar as obras do viaduto, principalmente no que diz respeito às galerias de águas pluviais. Bom dia a todos. O governo do estado de Alagoas, através da CETRAND, agradece a oportunidade que a TV Mar está nos dando para esclarecer a todos essa mudança no desvio aqui, no encontro do viaduto Jacarecica com a PR Chalita. Essa mudança, esse novo desvio que está sendo implantado hoje às 9 horas, é para que possamos executar uma galeria de águas pluviais exatamente nesse entroncamento. O desvio, um pouco do esclarecimento sobre ele, quem está vindo do centro, no sentido litoral norte, permanece da mesma maneira como era anteriormente. Já quem vem do litoral norte vai passar já por baixo do viaduto e pegar o outro lado. A mesma coisa quem vem da PR Chalita. Daqui a 50 minutos estaremos iniciando esse novo desvio. O que eu pediria é que todos que estão nos assistindo, se pudesse nesse primeiro momento, nessa primeira semana, evitar os momentos de piques, seria muito interessante, porque com certeza nós temos um transtorno, mas nós não conseguimos fazer obra sem transtorno. Aqui também corresponde a corredores de transporte coletivo e algumas mudanças acontecerão em alguns pontos, mas nada radical que venha atrapalhar ao usuário, né? Neste desvio que nós estamos fazendo nesse momento, nós não temos mudança de pontos de ônibus, de transporte coletivo, tá certo? Permanece os mesmos que já existiam. Aqui praticamente pouca coisa vai mudar, exceto quem vem da PR Chalita, que virá ter que pegar aqui por baixo do novo viaduto, é isso? Isso, quem vem da PR Chalita e quem vem do litoral norte, que vai passar por baixo do novo viaduto em sentido centro.
qual agora a expectativa de conclusão dessa obra de infraestrutura que trata-se exatamente dessas galerias celulares de águas pluviais? Olha, a conclusão total da obra nós estamos prevendo para fevereiro, porque desde o dia 14 de janeiro que iniciou-se o período de chuva, estamos há 5 meses chovendo, e esse tipo de obra fica muito comprometida com a chuva. Como está parando agora, nós já estamos retornando com carga total. Eu quero aproveitar o ensejo também para informar o nosso ouvinte, principalmente quem mora na parte alta da cidade, que está ansiosíssimo, todos nós estamos, para que os eixos viários, uma grande ideia da secretaria, da qual o nobre engenheiro é diretor executivo, essas obras urbanas, principalmente devido aos anúncios da Prefeitura de Maceió, com a revoada de pardais, que todo mundo já está horripiladamente não aceitando, e essas vias alternativas irão ter uma importância fundamental, além dessa questão de fugir dos pardais, também a mobilidade urbana que vai possibilitar, tanto por trás do complexo do CEPA, como também do complexo do 59º e Hospital do Açúcar. O eixo quartel, a previsão de entrega é dezembro deste ano. A parte que nós passamos no quartel está 99% concluída. Nós estamos tentando trabalhar dentro do Hospital do Zineiro, porque os serviços são de terraplenagem e não combina terraplenagem, pavimentação com chuva. Às vezes, uma noite de chuva, a gente para 2, 3 dias. Já o eixo CEPA, nós vamos demorar um pouco mais, porque temos uma área de intervenção grande de terraplenagem, que é na ladeira do Teobaldo e também no Ibama, e ficou muito prejudicado com esses 5 meses que nós estamos tendo de inverno. Bom, agora para a gente também trazer outra informação boa para o usuário, é que já foi dada a ordem de serviço para o início das obras do viaduto do posto da Polícia Rodoviária no Tabuleiros Martins, também uma obra de suma importância. O contrato foi assinado pelo governador e a empresa SA Paulista, que é que vai executar a obra. Já foram iniciados os serviços de sondagens, os serviços preliminares, porque a grande parte dessa obra ela vai ser executada em canteiros, porque são peças pré-moldadas. Então nós vamos ter no local um canteiro de apoio, mas existe um canteiro em Messias que, por coincidência, essa empresa já está desenvolvendo a duplicação da BR, então vai servir de apoio, como outra área que está sendo locada pela empresa. Então todas as vigas pré-moldadas, todo esse material pré-moldado já está se começando a trabalhar em formas e tal, e as sondagens estão acontecendo, como as intervenções que nós temos de ter lá, porque você existe gasoduto, você existe rede de água, então tudo isso já está sendo trabalhado. Agora, só para a gente concluir essa obra, informação sobre a obra aqui da L101 Norte, nós teremos uma previsão da conclusão geral dessa obra para quando? E se vai até Garça Torta ou essa duplicação da L101 Norte tem uma expectativa de continuar? Esse trecho que nós estamos trabalhando é da Escola Fazendária até o Rio Jacarecica. A previsão de entrega é para fevereiro do próximo ano. E nós tivemos aí um atraso de 2 meses, já falamos sobre as chuvas. O outro trecho, que é a do shopping lá, a parte inicial do shopping, e do Rio Jacarecica até Garça Torta, está em processo licitatório. Já com relação a Garça Torta, a Barra de Santo Antônio, está sendo feita a licitação do projeto. São obras importantes, parabéns por esse trabalho. Um abraço aí para o Amaral, todo mundo está no comando e está nessa trabalheira que é importantíssimo para a mobilidade urbana em Maceió e em Alagoas. E parabéns pelas obras também por todo o estado, hein? Obrigado. O governo é quem agradece. Sempre é muito bom para a gente estar tendo esse espaço para explicar à população tudo que venha a esclarecer, que você consiga trazer transparência, é muito importante para o governo do estado e para a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Obrigado. Um abraço, Luiz. Meu querido Mozart Amaral, também um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Dizendo que a expectativa do DETRAN, o Batalhão de Policiamento de Trânsito do Estado, está aqui dando um auxílio para que os agentes de fiscalização do DR, que já se encontram desde as primeiras horas
da manhã de hoje, aqui no viaduto de Jacarecica, exatamente para orientar cada vez mais os condutores, porque a partir de 9 horas dessa manhã, o trânsito muda. Não é nada que venha trazer tumulto nem dificuldade. A sinalização vertical e horizontal já está toda providenciada, faltando apenas a liberação que vai acontecer a partir de agora. Portanto, senhores que transitam por essa região, é só ficar atento à sinalização e não haverá nenhum problema. Com as imagens de Flávio Santos, aqui de Jacarecica, Fernando Palmeira para TV Mar News. E a gente segue com você, minha querida Porlane Santos. Muito obrigada, Fernando. Obrigada também ao Flávio Santos, que está aí, essa dupla maravilhosa. Olha, gente, a gente inclusive também tem imagens de como vai ficar o trânsito e essa obra final lá daquele viaduto. Vamos colocar aqui na tela para você ver e conferir como fica. Olha só, esse aí é no sentido, o sentido 1 é o litoral norte e centro e da Pierre Chalita, né? Como é que vai ficar o trânsito lá nessa região. A gente tem um outro slide também para mostrar para vocês. Já esse é o sentido 2, é o sentido centro-litoral norte, também centro-Pierre Chalita. Esse do desvio que vai ser realizado também. A gente tem outro slide também que o José vai botar aí na tela para você conferir. Já o sentido 3, Pierre Chalita, litoral norte e Pierre Chalita centro. A gente é sempre bom, né, a gente frisar que é importante, na realidade, que o condutor siga essas placas, siga todas as placas de sinalização que já estão lá. E é claro também, nesse momento, muito importante, a atuação dos agentes da SMTT para ajudar os condutores naquela região que já estão acostumados a fazer o tráfego do jeito que estava. Olha, e continuando a falar de trânsito, a gente está aqui no estúdio com João Batista, ele que é presidente do Centro de Formação de Condutores aqui de Alagoas e vai conversar com a gente a respeito de algumas mudanças para a retirada da carteira de habilitação. Isso porque essas mudanças podem encarecer esse processo. Muito bom dia, João Batista, tudo bem? Bom dia, Porlane Santos. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Então, essas mudanças, elas estão sendo discutidas desde quando? O processo de formação de condutores no nosso país é regido pela Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito, que é do ano de 2004. E desde 2011 existe uma discussão nas câmaras temáticas, no CONTRAN, nas representação de categorias, sobre alterações que devem ser feitas em relação a esse processo. Então, desde 2011 existem essas discussões, nós estamos realizando a nível Brasil audiências públicas, já houve audiência pública no estado de Manaus, no estado do Amazonas, tivemos no dia 1º de setembro no Recife, ontem em Campo Grande, para que possamos alinhar de forma condizente as alterações que são propostas para o processo de formação em nosso país. E essas discussões têm havido a participação também da população? Como é que está acontecendo? Existe, é um processo bastante democrático, onde o Conselho Nacional de Trânsito, onde o Departamento Nacional de Trânsito chamou para os estados da federação a população, a sociedade civil organizada, os DETRANS, as autoescolas, as representação de autoescola na nossa Federação Nacional, para que essa discussão seja tocada com a mais democracia possível. E quais são as principais mudanças que a gente já pode citar? No processo de formação, nós temos na questão da quantidade de aulas. Como exemplo, para se tirar uma habilitação hoje categoria B, a carga horária é condicionada a 45 aulas teóricas e 25 aulas práticas, 5 delas no simulador de direção. Com essas alterações, essas aulas teóricas ela passa para uma carga horária de 60 aulas teóricas e 30 aulas práticas. Então, existe um acréscimo. Acréscimo esse visto como viável pela categoria, haja visto que nós vamos ter situações diferenciadas. Digamos, quem vai tirar a carteira para a categoria B, vai existir uma carga horária específica para a condução de carro. Quem vai tirar a carteira para moto, habilitação para moto, terá uma condição específica de 26 aulas apenas para a questão de motocicleta, coisa que não existe hoje com essa resolução 68 que nós estamos vigentes. Então, isso no sentido das aulas teóricas, é isso?
nas aulas teóricas e nas aulas práticas. Nas aulas práticas, hoje o aluno faz 20 aulas práticas no veículo, 5 aulas no simulador de direção. Com essa nova proposta, passam a ser 5 aulas no simulador de direção e 25 aulas no veículo. Também mudanças na questão do aluno que é reprovado, né? Hoje você vai ao Detran, faz uma avaliação prática e não obtém êxito. Você tem que aguardar 15 dias para repetir esta prova, mas não existe hoje a necessidade de você retornar ao centro de formação, coisa que eu, como instrutor prático, eu não concordo. Então, com este novo formato da Resolução 68, você, ao reprovar, aguardará os mesmos 15 dias. No entanto, você só repete a prova junto ao Detran com a constatação de realização de mais 5 aulas práticas de direção. Nada mais justo e nada mais coerente. Realmente. Agora, essa questão das aulas, você realmente julga necessário? O que é que estava faltando até então para que os condutores realmente saíssem habilitados e aptos a enfrentar o trânsito hoje em dia? O Estado de Alagoas tem se destacado na questão da formação de condutores. Existe uma parceria muito produtiva, né, da nossa categoria com o Detran Alagoas, onde temos trabalhado incansavelmente para melhorar essa formação. No entanto, existe, obviamente, as deficiências, não só a nível de Alagoas, mas o Brasil perde hoje mais de 60 mil vidas, todos os anos, vítimas de acidente de trânsito. E a nossa parte, que é a formação, claro que eu não estou dizendo que a culpabilidade toda é da formação, mas a maioria dos acidentes, elas se condicionam à falha humana. Então, o que se pode ser feito pelo Detran Alagoas, pelo Centro de Formação, pela instituição na qual eu estou representando hoje, nós não abriremos mão de fazer com que a cada dia possamos ter um trânsito mais humano e mais consciente. Pois é, e na realidade vale frisar, né, João, que isso é uma responsabilidade de todos. Há necessidade de o condutor, enquanto condutor, pensar como condutor, mas também pensar como ciclista, como motociclista e como pedestre. O trânsito é uma situação que difere de várias outras, porque o trânsito envolve todos. Você está envolvido no trânsito a partir do momento que você coloca o pé na rua para ir ao seu trabalho, ou na condição de condutor, de ciclista, de motociclista, de passageiro. Então, a preocupação tem que ser geral. Nós que estamos compondo esses organismos que organizam, temos, obviamente, uma responsabilidade maior. Mas, no entanto, não se tem como fazer trânsito se não houver uma conscientização por parte de todos, até porque o prejuízo, ele reflete para toda a sociedade. Pois é, e aí essas mudanças devem já passar a valer, se aprovadas, a partir de quando? São propostas que estão sendo debatidas, essas propostas retornam ao Conselho Nacional de Trânsito, retornam às câmaras temáticas. Existe, obviamente, a necessidade de se publicar uma nova resolução 168, já com esses temas já devidamente discutidos e definidos. Eu creio que essas discussões se encerram, a partir do final desse mês estão se encerrando, voltam-se as discussões e a previsão, pelo que nós estamos vendo nos bastidores, as discussões que estamos participando, essa resolução ela possivelmente estará saindo talvez até o final deste ano. É uma previsão, mas existem alguns entraves, algumas discussões que deverão ser alinhadas. Também eu quero deixar claro aqui que a questão do processo de formação, ele é regido por resoluções dos órgãos máximos normativos e executivos, ou seja, Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito. Compete aos centros de formação, compete aos órgãos executivos locais, que é o Detran, apenas o cumprimento. Então, nós estamos nos adequando para que esse cumprimento não seja tão impactante para a população. É por isso que eu estou vindo aos meios de comunicação, alertando a população, quem tiver interesse de se habilitar, de tirar a sua CNH dentro desse formato que nós temos hoje, este é o momento de procurar o centro de formação. João, existe nesse calendário aí, Alagoas vai estar contemplado para essas audiências? Não, foi dividido por regionais. Então, a região Nordeste, nós tivemos como ponto Recife, até por questão de acesso, veio o país inteiro, então a questão de ter um acesso mais favorável. Então, Alagoas participou, estivemos lá, nós participamos, o Sindicato do Centro de Formação presente, autoescolas aqui do nosso estado, o Detran Alagoas representando a autarquia, mas não foi contemplado por questão de acesso, né? Recife ficou bem mais viável, foi uma discussão que foi feita previamente. João, a gente já teve um processo que já encareceu a retirada da habilitação aqui em Alagoas, que foi a inclusão do simulador.
nos centros de formação de condutores. A partir de 2016, ou seja, do ano passado, ele passou a se tornar obrigatório e se encareceu um pouquinho mais também a habilitação. E agora, com essas mudanças também, esse processo de encarecimento deve acontecer novamente. E mais ou menos enquanto a CNH vai ficar mais cara, e esse retorno realmente, os condutores eles vão sentir de alguma forma? Existe um paradigma aqui no Estado que eu sempre que vou aos meios de comunicação procuro desfazer. Na verdade, Alagoas não tem o processo de formação mais caro do Brasil. Eu falo isso agora não como presidente do sindicato estadual, mas eu falo isso como representante nacional. Alagoas cumpre hoje o que estabelece os órgãos normativos e executivos que condiciona a melhoria na qualidade de formação. Nós temos hoje o simulador de direção, todas as aulas aplicadas no estado de Alagoas são devidamente monitoradas, isso foi um grande avanço. Mas falando de valores, como exemplo, no estado do Ceará, uma carteira para a categoria B, ela hoje sai por R$ 1.600. E aqui no estado, nós estamos cobrando R$ 1.250 o valor mínimo e temos também um valor máximo. Uma diferença é que o estado do Ceará ainda não implantou as aulas no simulador de direção e ainda não tem suas aulas feitas sob monitoramento. Então, tem se tido um cuidado criterioso por parte do Detran Alagoas, por parte do Sindicato do Centro de Formação. Os valores trabalhados hoje no estado de Alagoas não são valores ditos apenas por achismo, né? Existem pesquisas. Fizemos um levantamento com o SEBRAE, mas sempre vendo para que o processo não seja um processo não acessível ao cidadão. No entanto, eu sempre digo que o que se gasta em relação à formação, à melhoria, à redução de acidentes, a gente não trata como gasto, a gente trata como investimento. Haja visto que é gasto pelo governo estadual, federal, milhões e bilhões todos os anos para reverter uma situação que poderia muito bem, com essa contrapartida de investimento na educação, na melhoria da formação, ser reduzida. É verdade. Eu queria agradecer a sua participação aqui no TV Mar News. Volte sempre que você achar necessário, ok? Eu que te agradeço, à disposição. Olha, gente, a gente vai continuar falando de trânsito também. Fernando Palmeira esteve lá na SMTT para falar sobre os pardais. Pois é, eles que estão atormentando bastante a vida aí dos condutores. Ele vem aí tirar dúvidas, inclusive os pardais já passarão a valer a partir do dia 31 desse mês. Vamos conferir. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas está questionando as questões do transporte coletivo urbano em Maceió. Primeiro, a imposição através de uma lei já aprovada, indo à sanção pelo governador Renan Filho, para que as empresas de transporte coletivo urbano de Maceió se adaptem à sonorização, avisando ao deficiente visual o ponto de parada próximo, enfim, orientando a situação geográfica para que o cego tenha uma melhor situação e segurança ao usar o sistema de transporte coletivo em Maceió. Mas como se não bastasse isso, também agora, mais uma vez, questiona a chamada revoada de pardais em Maceió. Mais pardais chegando, principalmente nos eixos mais movimentados da cidade. A substituição da lombada física por o controle de velocidade eletrônico, a lombada eletrônica. Estamos aqui na SMTT mais uma vez e vamos conversar com o superintendente Antônio Moura para que ele nos fale o que significa a Assembleia Legislativa estar com tantas injunções no sistema de transporte coletivo em Maceió, quando deveria ser a Câmara Municipal mais preocupada. E como é que fica a questão agora de buscar saber a implantação de mais e mais pardais em Maceió por parte da Assembleia? Olha, primeiro é importante se ressaltar que não é toda a Assembleia, são alguns deputados que estão questionando. Eu não consigo, sinceramente, não consigo entender, Fernando, o questionamento. Acho descabido, acho sem propósito, sem embasamento nenhum. Maceió era a única capital do país que ainda não tinha fiscalização eletrônica. Eu costumo dizer, eu morei em Aracaju de 2000 a 2004. Naquela época, no ano de 2000, já existia fiscalização eletrônica. Vários pontos da cidade já eram fiscalizados. Então, Maceió, a única capital que não tinha, agora está aderindo a essa tecnologia, que é uma tecnologia que não vem para autuar, ela vem para salvar vidas, Fernando. Já está comprovado 53% a menos no número de acidentes, comparando-se o período desse ano, 2017, com o do ano passado, onde não havia a fiscalização eletrônica. Ou seja, está comprovado, os equipamentos eles ajudam a salvar vidas, porque faz com que o cidadão, o condutor, reduza a velocidade do seu veículo, trafegue na velocidade correta da via, e isso faz com que
aconteçam menos acidentes, principalmente acidentes fatais. Essa é a preocupação da Prefeitura de Maceió. Há também questionamento com relação a contratos dessas empresas? Houve, já respondemos, não vejo o porquê, né? O contrato dentro da legalidade foi uma adesão de ata legal, um processo legal, está à disposição de quem quiser verificar o processo, o trâmite do processo, enfim, nenhum problema, estamos muito tranquilos. A intenção nossa é até o final do ano implantar ainda mais os chamados pardais, né? Principalmente na faixa exclusiva de ônibus, na faixa azul. Estamos implantando 7 pontos agora, mas o objetivo da Prefeitura até o final do ano é fazer toda a faixa exclusiva, na parte alta e parte baixa da cidade, para evitar que alguns condutores, né, desrespeitem, como está acontecendo no momento, a faixa exclusiva. Aquela faixa é exclusiva para o transporte coletivo, para o usuário do transporte coletivo. O usuário, quem sabe até esses deputados que ficam questionando isso, estejam reclamando também do fator surpresa, ou seja, uma melhor sinalização para dizer ao cidadão, ao condutor, que ali tem uma fiscalização eletrônica. Está havendo realmente essa preocupação da SMTT? Olha, estamos fazendo, Fernando, uma renovação na sinalização, mas é importante que os condutores entendam. A sinalização da Fernandes Lima, por exemplo, de 60 km por hora como limite máximo de velocidade, ela existe. O intuito da fiscalização eletrônica não é que o cidadão venha em alta velocidade e só naquele local do equipamento ele diminua a velocidade. O ideal é fazer como eu faço todos os dias. Cheguei hoje na SMTT a 60 km por hora em toda a via, Fernandes Lima e do Valde Góes Monteiro. Não sou autuado em nenhum momento porque obedeço o limite de velocidade. Volto a dizer, estou aberto aqui para qualquer questionamento, né? É um direito que os cabe, inclusive a população também. A população tem o direito de questionar e a Prefeitura de responder de que a fiscalização eletrônica ela veio para ajudar, para beneficiar, para salvar vidas e acarretar um número muito menor de acidentes, como está comprovado. O cidadão, por si mesmo, é fiscal das ações governamentais. É o cidadão que paga imposto, é o cidadão que paga multa, é o cidadão que deve ter também educação para o trânsito. Aqui da SMTT, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. É isso aí, Fernando. Olha, pelo visto, gente, essa história dos pardais ainda vai dar muita divergência de opiniões. Então, para encerrar esse bloco falando sobre trânsito, vamos ficar então com as imagens de câmeras de trânsito da SMTT, mostrando aí como é que está o trânsito na região. Olha só, lá na região do Farol, próximo a Renault, trânsito ainda, esse horário, 8 horas 32 minutos, trânsito intenso, tá parado aí por conta do semáforo que estava fechado, abrindo aí. E o trânsito, olha, sempre muito pesado nessa região. Redobra a atenção, gente. Eu volto daqui a pouquinho. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem. O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um
pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Daí a sua liberdade pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca. Não volta atrás, não volta atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Oito horas e 37 minutos, nós voltamos com o TV Mar News aí com imagens de trânsito da SMTT diretamente lá do Farol, nas mediações do Borrachão Fernandes Lima. Trânsito fluindo bem por lá, ainda bem, né? Então, olha só, gente, está começando daqui a pouquinho o 79º Congresso Brasileiro de Enfermagem aqui em Maceió. E quem está aqui com a gente já no estúdio é Elizabeth Teixeira, ela que é diretora da Associação Brasileira de Enfermagem. Muito bom dia, Elizabeth, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Elizabeth, então, qual o tema do Congresso esse ano? O tema do Congresso é o trabalho da enfermagem na construção de uma sociedade democrática. Foi um tema construído coletivamente, né, aqui no estado do Alagoas, pela equipe da ABEM Alagoas, e hoje, às 19 horas, a gente tem a sessão de abertura e os trabalhos vão até sexta-feira. Vocês estão recebendo profissionais da enfermagem de todo o país? Isso, a previsão em torno de 2.500, 2.800 participantes de todos os estados, 3 convidados internacionais, né? Uma do Canadá, uma do Chile, uma de Portugal, e estudantes, profissionais que estão na assistência, profissionais que estão na docência, técnicos de enfermagem, estudantes dos cursos técnicos e até outros profissionais, se quiserem participar, mas o foco é para a enfermagem. E vai acontecer aonde? No Centro de Convenções. Então, realmente é um evento muito grande, Sim, né? É a segunda versão. Alagoas sediou em 2011, eu estive aqui em 2011, e agora a gente volta a Maceió para uma nova versão do Congresso, mas é no Centro de Convenções. E essa necessidade de discutir a enfermagem nesse processo democrático, de que forma vai se fazer? Olha, a gente está discutindo a perspectiva, né, dentro de um contexto da profissão hoje e da enfermagem hoje e da saúde hoje.
E diante da nova política, né, de atenção básica, Política Nacional de Atenção Básica aprovada, ela vai estar na pauta, a gente vai discutir os impactos disso na qualidade de vida da população, o impacto disso no trabalho, né, e na perspectiva do trabalho, que é o tema do Congresso, e a participação dos profissionais na rede, a participação dos profissionais na formação. Então, eu acho que combina com esse contexto, né, de algumas ações de perdas e ganhos que a gente tem enfrentado. Então, o grupo está muito motivado, está uma expectativa muito grande. E acho que já a partir da conferência de abertura, a gente começa a refletir, né, sobre essa perspectiva do trabalho, da democracia, da saúde da população, da qualidade de vida. Acho que hoje é o start, né, e vão ser cerca de 1.500 trabalhos, muitos trabalhos de pessoas de todos os estados, né, muitas mesas redondas, minicursos. Tem uma programação intensa, muito grande, bastante. Que bom. Qual o principal desafio que a senhora enxerga do trabalhador na enfermagem hoje em dia? Olha, o grande desafio é, na perspectiva dele enquanto trabalhador, condições, né, de atender às necessidades da população, condições de trabalho interprofissional na equipe, né, de ter a equipe, de fazer parte da equipe e de conseguir implementar as ações, os programas na perspectiva daquilo que o grupo, o indivíduo, família, comunidade necessita. Nosso foco é essa necessidade. O que esse indivíduo necessita? O que essa família necessita? O que esse grupo, o que essa comunidade? E ter condições para responder minimamente. Porque a população ela tem, né, uma expectativa. Poxa, eu vou na unidade, recebo a visita domiciliar, então ela espera, ela acredita, ela necessita dessa assistência, né? E ela reconhece a enfermagem. Né? E esse trabalho realmente muito mais próximo, que é feito exatamente através do enfermeiro, né? Geralmente é esse enfermeiro que faz essa ponte entre a população e o posto de saúde mais próximo de sua casa. Essa relação precisa realmente de uma questão mais humanizada. Isso tem sido implementado de uma forma facilmente? Como é que tem sido? Eu acho que a enfermagem, ela tem na sua trajetória uma aproximação muito significativa com a área de ciências humanas. Nós somos das ciências da saúde, mas a gente tem que dialogar com as ciências humanas, com as ciências sociais, com as ciências políticas. É um agir político humano, é um agir social humano e é um agir cuidativo humano, porque somos, como diz uma das nossas, da história da enfermagem, nossas mentoras de pensamento, né? Somos gente que cuida de gente, né? Assim disse, né? A história nos ensina isso. Então, essa dimensão, eu acho que esse talvez seja o aspecto de identificação da população. Ela identifica o enfermeiro, ela identifica a equipe de enfermagem como aquele profissional do vínculo, da aproximação, da relação de afeto. Tem essa relação. Eu acho que a gente já conseguiu dar essa característica e a população, ela reconhece, ela fala, às vezes, da minha enfermeira, do meu enfermeiro, não é? Essa coisa afetiva, de criar vínculo, né? Até por ter uma relação com o domicílio, né? Essa ida ao domicílio, mas também lá na unidade, como também nas unidades de densidade tecnológica, unidades fechadas, mas o enfermeiro, como você falou, faz essa ligação, né? Faz essa ponte com as pessoas. Cuida de pessoas e se relaciona com as pessoas que cuidam dessas pessoas. É verdade. Né? Então, acho que isso dá uma perspectiva extremamente humana para a área. Exatamente. Né? Elizabeth, de que forma você vê o profissional de enfermagem hoje em dia? Existe precarização do trabalho de vocês? Como é que está a valorização, principalmente aqui no contexto nacional e aqui também em Alagoas? Eu acho que a escolha do tema, quem fez a proposta do tema foi a ABEM Maceió, né? Então, quando a ABEM Alagoas, né, e
o evento é em Maceió. Então, quando a ABEM Alagoas propôs o trabalho da enfermagem na construção de uma sociedade democrática, ela já estava dando um sinal que é importante discutir o trabalho nesse estado, nessa cidade e nesse país. Mas ela deu um sinal, né? Então, isso já é uma contextualização. A ABEM Nacional, ela acolhe a proposta do Estado. Então, o grupo de professores, enfermeiros que atuam no serviço, que atuam na docência, entenderam que era importante, nesse momento, discutir o trabalho. Discutir a formação no trabalho, discutir a precarização do trabalho, discutir as relações no trabalho e a saúde no trabalho. Nós temos muitos enfermeiros doentes. E por quê? Estresse, né? Nós temos adoecimento físico, nós temos adoecimento mental. Vai acontecer dentro do Congresso Brasileiro de Enfermagem o primeiro colóquio de saúde mental. Olha o casamento. Trabalho, saúde mental. É verdade. Se eu não tenho saúde mental, né? Se eu não tenho, né, aquela dimensão, é o cuidado de si para cuidar do outro. Eu preciso de saúde mental para identificar também a dimensão da saúde mental do outro. Eu preciso da saúde física para entender e compreender a dimensão da saúde física do outro. Então, esse casamento foi ótimo, né? Tem o trabalho como tema central e, dentro do Congresso, o primeiro colóquio de saúde mental. Então, as inscrições estão abertas, ainda podem se inscrever, ainda podem participar. Inclusive, as inscrições podem ser feitas através do site oficial. No isso? site, no local, no aplicativo. Temos um aplicativo para o celular, pode baixar no Google Play. Foi uma inovação, sabia? Que bom, né? Foi uma inovação. Gente, olha, o site, inclusive, está passando aí, aqui embaixo. Para você que tem interesse, acessa lá e faz as inscrições. E pode baixar o aplicativo e pode ir ao centro de convenções. A secretaria já está montada a partir de hoje, né? Está tudo lá funcionando, né? E já pode fazer as inscrições. Então, a gente espera acolher não só os enfermeiros do Estado, mas do Brasil. Ok, muito obrigada, Elizabeth. E sucesso aí no Congresso. Tá bom, obrigada. Olha, gente, Fernando Palmeira e Flávio Santos estão já em outro ponto da cidade para passar informações para a gente. Fernando, o que é que você traz? Pois é, Paulane, querido, um abraço mais uma vez para você. Nós estamos aqui na sede do Ministério Público, no Barro Duro, bem próximo aqui ao Fórum Jaromar Fernandes, para trazer detalhes sobre a preocupação do Parquê Estadual, Ministério Público, a Defensoria da Infância e da Juventude, para uma reunião importantíssima. É a onda de violência contra crianças e adolescentes. A participação, dentre outros órgãos, como o Ministério Público, também da Rede da Infância e também órgãos das secretarias de Estado, secretarias municipais. Vamos saber aqui da promotora da Infância e Juventude, Alexandra Burlen. Ela vem nos falar sobre o conteúdo dessa reunião e a preocupação do Ministério Público Estadual com relação à segurança e o combate contra a violência de crianças e adolescentes. Bom dia, obrigada pela oportunidade. É um tema de extrema importância, a gente não pode deixar de discutir, né? Nas reuniões da Rede da Infância, uma preocupação que as escolas têm demonstrado é com a violência dentro das escolas e no entorno das escolas. Então, nós estamos discutindo com o município, com o Estado, com várias secretarias, formas de combater essa violência, de prevenir essa violência com as estruturas de Estado e de governo que nós temos. Então, nós vamos fazer um projeto piloto, né, município, Estado, através de vários órgãos, com IMA, DETRAN, vários projetos do próprio Ministério Público, em 2 escolas, uma municipal e uma estadual, uma na cidade universitária e uma do Benedito Bentes, que são áreas tidas como de maior índice de crime violento, letal e intencional, né, maior índice de morte de jovens. E nós vamos implementar durante um ano vários projetos nessas escolas e ver se surtiu algum efeito, pelo menos na sensação de insegurança que os profissionais e os alunos, os pais têm naquelas entidades, não é? A violência nas vias públicas, a violência no entorno das escolas, no próprio interior da escola e também no ambiente doméstico, no lar. E um ingrediente terrível que nós sabemos muito bem, que é o tráfico de drogas e as drogas que chega assediando a todo esse ambiente que deveria estar imune a tudo isso. Isso também é um item a ser abordado.
infelizmente, a escola tinha que ser um lugar absolutamente seguro, né? E hoje a gente sabe que alguns alunos têm tido o começo do seu acesso aos entorpecentes dentro do ambiente escolar, né? A gente vai enfrentar tudo isso e ver de que forma, unindo os esforços, né? São vários órgãos públicos, federais, municipais, estaduais, várias entidades que vão se unir para pensar juntas durante um ano como trabalhar essa questão de uma forma diferente. E funcionando nessas duas escolas, o poder público poder implementar esse mesmo projeto nas demais escolas de Maceió. A presença também da Polícia Militar importante, ao lado do Ministério Público nesse combate, registrando aqui a presença do Coronel Coutinho, do Marlon também, enfim, os oficiais da Polícia Militar, representações de que outras entidades o Ministério Público convocou para essa reunião. O DETRAN, o IMA, várias entidades da polícia, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, vários projetos que essas entidades têm, né? O Projeto Golfinho, o Projeto Bombeiro Mirim, o PROERD, que trabalha diretamente com drogas, várias delegacias da Polícia Civil, né? A Delegacia do Narcotráfico, a Delegacia dos Crimes contra a Criança, a Delegacia de Ato Infracional, vários órgãos do próprio Ministério Público, Promotoria do Meio Ambiente, as coordenações dos projetos de Direitos Humanos em Pauta, Fala Educação, vários projetos que o próprio Ministério Público desenvolve, que vai desenvolver dentro dessas duas escolas especificamente, né? A gente já trabalha dentro do Estado, trabalhar, então, o Alagoas menos 2 graus, vários projetos. As secretarias de saúde têm vários projetos, as próprias secretarias de educação têm vários projetos, as secretarias de assistência social, a plataforma dos centros urbanos. Então, assim, são muitos projetos que o município e o Estado já têm, e a nossa intenção é usar o artefato que já existe para otimizar, para garantir efetividade, aplicando esses projetos num mesmo ponto e em pontos principais, né, em pontos mais sangrentos, vamos dizer assim, da nossa cidade. Depois dessa reunião, temos certeza absoluta que a sociedade ganhará toda essa orientação, o traçar dessas metas capitaneadas aqui pelo Ministério Público, na pessoa dessa grande promotora, a doutora Alexandra, que a gente agradece penhoradamente, em nome da paz social, especialmente dos vulneráveis, crianças e adolescentes de nossa capital e do nosso estado. Eu é que agradeço o apoio imenso de vocês, que sem vocês a gente não consegue divulgar e fazer a sociedade ver a importância, né, de todo mundo atuar junto numa forma de prevenir e combater a violência. Obrigada. Obrigado, parabéns. Também a doutora Alexandra sugeriu agora há pouco a gente voltar aqui, eu ou qualquer outro companheiro, para junto ao Ministério Público acompanhar uma luta no que diz respeito à segurança no transporte escolar. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com a doutora Dalva Tenório a qualquer momento sobre isso. Temos aí acidentes, problemas do transporte que falha, a frota envelhecida do transporte escolar, principalmente, é a segurança também da criança, do adolescente, do estudante, preocupação do Ministério Público Estadual. Aqui do MP do Estado das Alagoas, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para TV Mar News. A gente segue com você, Porlane Santos. Muito obrigada, Fernando, e Flávio Santos também pela participação de vocês aqui no TV Mar News. E esse é um debate realmente, uma discussão muito pertinente, principalmente nesse momento em que a gente, infelizmente, ontem viu mais um acidente de trânsito envolvendo estudantes aqui em Alagoas. Olha, gente, o mês de setembro inicia com mais um desafio para a equipe de Central de Transplantes aqui de Alagoas. Com uma fila de 407 pessoas à espera de órgãos, eles deram início ao Setembro Verde, que visa conscientizar doadores, familiares, profissionais e estudantes para a importância desse gesto que pode salvar vidas. E tem uma entrevista com a coordenadora da Central de Transplantes, Daniela Ramos, já na edição de hoje da Gazeta de Alagoas, que você também pode acompanhar através do portal Gazeta Web. Acessa lá, ou então passa numa banca, compra a Gazeta de Alagoas hoje e não perde essa entrevista que está muito bacana. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, olha, com previsão do tempo. Eu volto já. Para enfrentar a seca no sertão e no agreste é preciso trabalho e coragem.
O governo de Alagoas está presente aqui, onde o que mais faz falta é a água. O governo construiu mais de 1.900 cisternas, perfurou mais de 560 poços e 120 carros-pipa trabalham para fazer a água chegar nas casas. O Canal do Sertão avança e, pela primeira vez, a água já beneficia agricultores. É com trabalho sério que a gente encara os desafios para Alagoas seguir firme, cumprindo o compromisso com a mudança. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca. Não volta atrás, não volta atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Ter uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Olá, gente, estamos de volta com o TV Mar News. Olha, 8 horas e 58 minutos. E você está vendo o tempo bonito aqui atrás? Pois é, chegou a hora da previsão do tempo e a gente chama agora Vinícius Pinho, meteorologista da Semar. Muito bom dia, tudo bom? Bom dia, Orlando. Tudo bem. Vinícius, como é que está a previsão do tempo para hoje? Esse dia deve permanecer bonito assim? Esse dia deve permanecer bonito, com temperaturas em elevação em todo o estado. Uma leve chance de chuva fraca na noite, como vem ocorrendo nos últimos dias, né? Essa tendência de chuvas na madrugada ela continua, porque a gente ainda continua com muita nebulosidade e muita umidade próximo da costa do estado de Alagoas. Eu gostaria de mostrar a imagem de satélite para mostrar um pouquinho o que eu estou falando agora. Olha, a gente ainda pode perceber a formação de um anticiclone, que a gente chama de
anticiclone extratropical. E ele joga bastante umidade para essa região. Hoje, inclusive, está chovendo relativamente bem no estado de Sergipe e norte da Bahia. Pode chover um pouquinho, mas bem no extremo sul do estado, ainda hoje, no litoral sul e no Baixo São Francisco, mas aquela chuva leve, aquela chuva rápida. A tendência é que esse tempo permaneça nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira, onde pode acontecer um pouquinho mais de chuva na faixa litorânea do estado, mas nada preocupante. Assim. Olha, gente, eu já me assusto. Aí ele vem dizer que quinta-feira deve chover um pouquinho, aí já compromete um pouco o final de semana da gente. Não, mas a tendência é essa mesmo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que nesse final de semana nós tenhamos um tempo mais firme, mais aberto, com um pouquinho mais de sol do que nos últimos dias. E como é que fica a temperatura? A temperatura... Eu senti que essa noite foi uma noite um pouco mais quente. Ela já foi um pouco mais quente. A tendência é que nessa semana nós tenhamos temperaturas em elevação. Hoje mesmo a temperatura pode chegar a 29 graus aqui na região metropolitana, que é uma temperatura bem alta, e pode chegar a 30 graus no sertão. Porém, no sertão, pela questão da continentalidade, aquela diferença de temperatura entre o dia e a noite, a temperatura, as mínimas devem chegar em torno de 17, 18 graus. Ainda faz um friozinho lá no sertão. É uma diferença bem grande, né? É Imagina a loucura de quem mora lá. Pois é. Pois é, gente. Agora, Vinícius, é imprescindível a gente não falar agora desse outro novo furacão que já se formou e está indo lá para o Caribe, não é isso? O furacão Irma. É, o furacão Irma. Mostra a imagem dele aí, Josi. Tem uma imagem bem bonita da formação desse furacão. Notem que ele tem uma circulação que a gente chama de circulação ciclônica. Essa circulação fechada que deixa ele nesse formato, provocando rajadas de vento muito intensas nas bordas desse furacão. No centro dele, no olho do furacão, como a gente chama, o vento é praticamente nulo, inexistente, e aparece até um pouquinho de sol, por incrível que pareça. Mas nas bordas dele, hoje mesmo, ele já é um furacão de classe 4, a gente já tem ventos registrados em média de 240 km por hora, que é uma intensidade muito grande. E ele pode ter algumas rajadas que cheguem próximos dos 300 km por hora. Se ele continuar nessa tendência de intensificação, ele pode chegar a um furacão de classe 5, que é o mais intenso que existe. Vinícius, ele estava previsto para chegar em solo ontem à noite, não é isso? Isso. Não chegou ainda. O que foi que aconteceu? Estacionou em algum lugar? Não que ele tenha estacionado, mas ele está perdendo velocidade. Ele está se deslocando para o oeste, para as Ilhas Caribenhas e para Costa Rica, numa velocidade de 22 km por hora. Nesse momento, ele deve estar a uns 300 km da costa. Então, hoje à tarde, no mais tardar, à noite, ele deve atingir aquela região das Ilhas do Caribe e da Costa Rica e provocar bastante estrago lá na região. A gente, inclusive, tem uma outra imagem também para mostrar como é que está o posicionamento dele no mapa, não é isso? Imagens também do satélite de vocês? Essa é uma imagem do satélite GOES, um satélite norte-americano, é o GOES Oeste, que é um satélite norte-americano. Põe a outra imagem, Josi, por favor. Olha só. Essa é uma imagem, olha, as Ilhas Caribenhas já estão aqui, a Costa Rica aqui, ele tá fazendo essa movimentação assim. Então, assim, ele deve atingir essas ilhas do Caribe ainda daqui a pouco, no início da tarde, já com ventos de 240 km por hora. A gente nota bem no centro essa área de maior temperatura, que é a área que eu falei de tempo seco, de céu claro, mas essa parte vermelha, quanto mais próximo do vermelho, menor a temperatura dele e mais intenso ele fica, porque ele acaba sendo mais espesso. Isso faz com que ele tenha uma força, um potencial de destruição ainda maior. Vinícius, você fala ventos de 200 km por hora. O que isso realmente na prática representa? Bom, um vento de 200 km por hora pode derrubar uma casa com facilidade. Isso é um exemplo simples. Pode arrastar um caminhão. Imagine um vento mais intenso aqui em Alagoas, na época de novembro, dezembro, aquele vento de leste e nordeste. Ele chega no máximo a 60 km por hora, 70, quando uma rajada muito intensa já derruba muita árvore, já causa bastante estrago. Imagina um vento 3 vezes maior do que aquilo. Pois é. Vinícius, olha, e a gente está se aproximando, infelizmente. A gente tem também uma outra imagem que mostra, gente, a perspectiva da formação de mais um. Mais 2. Mais 2, olha só. Então, essa é uma imagem muito interessante. Aqui está o Irma, o nosso furacão categoria 4, já próximo à costa das Ilhas Caribenhas. Aqui a gente tem esses dois X, 1 e o 2.
E aí embaixo a gente tem 60% e 50%. 60% é a probabilidade dessa tempestade se tornar um furacão. Ou seja, ontem ela estava em 40%, hoje já existe uma probabilidade de 60% dessa tempestade se formar outro furacão. E o mais interessante disso é que ele está se formando justamente na mesma posição onde o Irma se formou. Pois é, mas e aqui esse o outro, aqui já é na mesma posição onde o Harvey se encontrava. Na mesma posição onde o Harvey se encontrava. E ele deve atingir a costa. Se ele se formar, mesmo que ele não se forme um furacão, ele pode vir a ser uma tempestade tropical, ele deve atingir a costa do México e a costa do sul dos Estados Unidos nos próximos dias. O que acontece que está havendo tantos furacões nessa região? Então, essa é uma temporada... já se deu o início da temporada de furacões aqui no Atlântico Norte. Por que isso acontece? Diferente do Atlântico Sul, o Atlântico Norte ele tem um formato um pouquinho diferente. Ele tem um formato de uma bacia. Ele é mais fechado. Isso faz com que as temperaturas do Atlântico, principalmente nessa época, que a gente está no verão do Atlântico Norte, elas fiquem muito aquecidas. Isso favorece a formação do que a gente chama de vorticidade. A vorticidade é a formação desse movimento ciclônico que provoca essas grandes tempestades, esses furacões no norte, na América do Norte, no hemisfério norte. Por que é tão difícil a gente, graças a Deus, encontrar furacões aqui no Brasil? Até pouco tempo atrás se dizia que era impossível a formação de um furacão. Mas no ano de 2002 ou 2003 houve aquele furacão, um furacão classe 1, chamado Catarina. Ele foi uma surpresa para todos os meteorologistas. Pouca gente, na época, os meteorologistas tentavam entender o porquê da formação daquele ciclone. Até hoje, aquilo não é muito bem explicado, há muita divergência de informações da formação daquele furacão. Mas ele foi considerado um furacão, inclusive a NOAA, que é o Centro Americano de Meteorologia, junto com o Centro de Monitoramento de Furacões, classificou ele também como um furacão de classe 1. Classe 1 e já causou um estrago daquele. Causou um estrago grande. Mas, assim, a gente nunca pode descartar a formação de um novo furacão, apesar de raro. Só se tem registro de um furacão no hemisfério sul, na América do Sul. Mas já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. A gente espera que não. Cruza os dedos, então. Verdade. Vinícius, muito obrigada pela sua participação hoje Obrigado aqui no a TV você. Mar News. E você volta ou sexta-feira ou na próxima segunda. Isso okay? mesmo. Tá certo. Muito obrigada. Gente, olha, alguns trechos aqui de algumas ruas aqui da Mangabeiras está interditado devido a obras da Casal. E Fernando Palmeira, é claro, esteve lá para mostrar como é que ficou o trânsito na região e quais são os pontos que estão interditados. Vamos conferir. As atenções das equipes da Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, tem muito trabalho pela frente, principalmente depois das chuvas torrenciais que caíram em Maceió, principalmente na região da Jatiuca, onde a Casal dá início, nesta segunda-feira, uma obra de manutenção na rede coletora de esgoto. Aqui onde estamos, na Avenida Luiz Ramalho de Castro, no cruzamento com Antônio Alves de Carvalho, aqui no bairro da Jatiuca, paralelo com a Paulo Falcão, onde está inclusive o recém-inaugurado pomar comunitário, aqui nesse canteiro central gigante. Olha só a boca de lobo, que vai merecer uma atenção especial das equipes da Casal. Além da buraqueira nessa rua, exatamente porque todo o lençol freático, o subsolo cede, como já cedeu com as chuvas. Inclusive, passamos agora há pouco, eu e o companheiro Chico Nogueira, já vimos lá ali também um vazamento já na área de abastecimento d'água da região. Portanto, a Casal está avisando a todos que transitam nessa região de Maceió, devido a esse serviço, que tem o objetivo de recuperar o trecho da rede que sofreu afundamento. Assim, aqui na rua Luiz Ramalho de Castro, no sentido Maceió Shopping Praia, deve ser desviado à direita na rua Bernardino Tavares Leite. Em seguida, à esquerda, pela Avenida Pretestato Ferreira. Os agentes da Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito, SMTT, já estão se preparando para estar aqui no local. Por enquanto, ninguém chegou para assinalar. Já contactamos com a equipe da Companhia de Abastecimento e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, e eles já fizeram um reparo numa parte do afundamento logo ali adiante, mas aqui o foco a partir de agora será exatamente esse trecho. E também a gente já chamou a atenção
e eles já estiveram observando aquele vazamento de água que fica já na região mais próxima da praia aqui na Jatiuca. Portanto, muita coisa a se fazer, a operação tapa-buraco da Prefeitura por um lado e a operação da buraqueira que é feita pela Companhia de Abastecimento d'Água do Estado de Alagoas, a Casal. Aqui o fluxo de trânsito é assim sempre, olha, em todas essas ruas transversais dessa área de Maceió, aqui bem próximo ao Stella Maris, nós estamos sempre vendo o trânsito sobrecarregado. E aí é preciso observar bem todas essas obras que são essenciais, prioritárias e obras que não se pode deixar para outro momento, porque afinal de contas a tranquilidade da comunidade, como escoamento do esgotamento sanitário, como também o abastecimento d'água, são prioridades inadiáveis para a comunidade. Aqui, de mais um trecho de Jatiuca com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Então, olha, fica ligado nessas obras, a Casal vai estar trabalhando lá ao longo dessa semana, então evita passar por essas ruas. Olha, chegou a hora do bloco, do nosso bloco aqui, Saber em Debate, é claro. O professor Luiz já se encontra por aqui, tudo bem? Olá, tudo bom? Como é que você está? Bom dia. Bom dia. Então, a discussão, primeiro, antes da gente iniciar a discussão, eu queria falar do evento que aconteceu esse final de semana, esse final domingo. De semana, no domingo agora, muito bom, participação do nosso Mauro Vedequim. Nós levamos vários convidados, entre eles o Dr. André de Mendonça, para analisar uma temática que me parece muito importante no Enem, que é essa temática do culto ao corpo, né, desse exibicionismo que a mídia estimula bastante. O Dr. André é brilhante, agradeço profundamente. Levamos o Mauro para discutir a questão da mídia e a coercibilidade, né, de como a mídia ela acaba trazendo uma coercitividade às nossas ações. Tá? Levei Gabriela Salles, que é jornalista, né, muito mais conhecida pelo personagem Henrica de Marré. A gente discutiu a questão da privacidade. Nós entendemos que essa temática, Paulano, é muito importante, porque a condição de conexão ao mundo virtual hoje é praticamente a perda completa, né, da possibilidade de você ter a privacidade. É como se você abrisse mão da privacidade para estar conectado, não é verdade? E levamos o superintendente municipal de transporte e trânsito, agradeço profundamente ao Antônio Moura, para discutir um pouco da questão da mobilidade, isso é, das dificuldades que é hoje se fazer um plano diretor, uma organização da cidade em razão, primeiro, de critérios educacionais, né? As pessoas sempre pensam, sempre imaginam que a indústria da multa, sempre imaginam que a coerção ao direito de ir e vir é, na verdade, algo errado, né? Quando a gente sabe muito bem que, em virtude até das situações urbanas cada vez mais concentradas, há uma necessidade urgente que a gente tenha que a gente passe a ter ali um controle, né, das pessoas no tocante, por exemplo, principalmente ao automóvel. Então foi um sucesso total. Agradeço também aos dois convidados, esses foram os participantes. Nós tivemos a presença do prefeito Rui Palmeira para discutir um tema que nós vamos discutir hoje aqui, que é a questão das obrigações dos municípios, e da secretária de Educação, Ana Deisidória, que contribuiu enormemente com conhecimento fantástico a respeito da temática da inclusão na educação. Então foi um sucesso, agradeço profundamente, agradeço também aqui ao espaço, claro, que isso dimensiona, né, tudo o que a gente tem feito aí em prol da educação e da redação aqui no estado de Alagoas. Pois é, agora vamos à nossa temática. Hoje você trouxe municipalização. Essa seria a saída para esse imprensado que muitos municípios estão passando? Essa discussão é uma discussão que já vem sendo feita há algum tempo. O município é uma criação da Constituição de 88, né? Do ponto de vista jurídico. Claro que cidades são bem antigas, as primeiras cidades brasileiras surgiram ainda no século XVI, né? Um pouco tempo depois do processo de colonização, do início da colonização. Nós estamos falando de obrigações, porque até então os municípios eram dependentes das verbas dos estados e da União. A partir de 88 foi criado um pacto federativo no qual a estrutura federativa ela tem a União, os estados e municípios como órgãos competentes e com suas competências estabelecidas pela Constituição. Então tem uma série de obrigações. A grande questão é que se criou uma obrigação muito grande para o município e, em contrapartida, os recursos eles não aumentam, né? Então isso tem sido talvez o grande drama da questão municipal brasileira. Em conversa com o prefeito Rui Palmeira, ele explicara essa situação.
Né? Você pega uma cidade como Maceió, por exemplo. Maceió é uma cidade que hoje dispõe de uma verba, de um orçamento pequeno para as obrigações que tem. E olha que Maceió é uma cidade capital. Né? Você imagina as cidades que não têm, por exemplo, uma indústria, que não tem hoje um setor de serviços forte, as cidades de sertão alagoana, de sertão nordestino, ou cidades menores de qualquer parte desse país. Então a discussão é exatamente essa. Como esse pacto federativo, ele precisa ser refeito, modificado, e é bom lembrar, isso depende do Congresso Nacional. Eu até perguntava ao prefeito Rui Palmeira: prefeito, o senhor foi deputado federal, enquanto deputado federal, o senhor fez alguma ação para se poder buscar esse pacto federativo? Porque, de fato, é muito difícil se governar diante dessa situação de obrigações demais e recursos muito pequenos. Pois é, e a gente percebe que houve realmente um arroxo muito grande no FPM dos municípios. Isso, de repente, mostraria também, vendo de um ponto de vista mais otimista, uma forma que o município teria de aprender a andar com as próprias pernas? A grande questão é essa: crise econômica, a União arrecada menos, consequentemente, as transferências constitucionais, os alunos precisam saber o que é isso. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma junção de dois determinados impostos, tá? Tributos, né? No caso impostos, o imposto de produto industrializado e o imposto de renda, que é repartido entre os municípios, estados e municípios. Crise em âmbito nacional significa crise do município, essa aqui é a grande realidade. Eu penso, e os nossos telespectadores precisam entender isso, que é preciso uma reformulação na própria estrutura federativa, porque há exemplos, existem exemplos muito interessantes, Porlane. Hoje, países como a Alemanha, países como o Japão, é bom lembrar que quando a gente fala em Alemanha e Japão, as pessoas têm logo a ideia, mas são países desenvolvidos. Perfeito. É porque a América Latina, a Colômbia tem uma estrutura federativa diferente. Porque determinados tipos de tributos, por exemplo, na Colômbia, eles ficam com os municípios. Né? E com isso você acaba gerando receita própria capaz de atender às demandas das pessoas que procuram inicialmente o prefeito. Né? Nós temos no Poder Executivo 3 situações. Nós temos a situação, né, do presidente, do governador e do prefeito. Aquele que está mais próximo da pessoa é o prefeito, né? E é bom lembrar que há algum tempo isso já vem sendo discutido. Por quê? Porque a ONU já se reúne através do Habitat, já estamos inclusive no Habitat 3, para discutir a questão da sustentabilidade dos municípios. A estrutura federativa brasileira, então, precisa ser modificada. Esse pacto é urgente que seja modificado. Do contrário, fica sempre essa situação de desespero a cada vez que a economia brasileira entra em dificuldade. Quando está bem, vai lá, se consegue. Quando não, encontra uma dificuldade enorme para poder garantir aí o básico, né, para as necessidades estruturais de pagamento de servidores e uma série de obrigações que as prefeituras têm. É verdade. Luiz André, sempre brilhante em suas explicações. Muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News de hoje. Um abraço. Na próxima terça-feira estamos de volta. Gente, a gente segue falando sobre educação. Pois é, no próximo dia 16, agora de setembro, Alagoas comemora 200 anos de emancipação política. Pois é, e ao longo deste ano, várias escolas, entidades, instituições educacionais realizaram diversas atividades em comemoração a esta data. E o Fernando Palmeira esteve em uma escola tradicional estadual e traz aí o que foi que ela preparou para esse 200 anos. Vamos conferir. 16 de setembro, a data magna da Alagoanidade. É o dia dos 200 anos das Alagoas, uma comemoração com uma programação vastíssima durante todo o ano. E aqui no Colégio Estadual Nossa Senhora do Bom Conselho, uma programação toda especial. Elia Beltrão está aqui conosco, articuladora cultural e de educação do colégio. Ela nos fala sobre a programação e como está a vibração dessa juventude. Muito bom dia a todos. Realmente nós estamos aqui muito emocionados por contar a história dos 200 anos de Alagoas. Os alunos estão muito empenhados e nós estamos prestigiando também os 140 anos da Escola Nossa Senhora do Bom Conselho. Como é que está a programação, como vem se desenvolvendo? Nos fale de atos culturais, enfim, de tudo aquilo que essa moçada vibrantemente está participando. Então, todos os professores estão engajados nesse projeto Alagoas 200 anos, a história que queremos contar.
interdisciplinaridade em todo momento, todas as disciplinas estão sendo abordadas e cada dia nós estaremos apresentando aqui na escola as turmas com as suas diversidades, mostrando a história, a cultura, a geografia, o aspecto cultural, entre tantos outros. O esporte também presente, a música, a arte, os folguedos folclóricos, essa riqueza vastíssima cultural dos alagoanos. Então, a gente já homenageou hoje o nosso cantor alagoano Djavan. Estamos homenageando todos os nossos ilustres e famosos cantores, artistas da terra. Na literatura, Jorge Lima, Graciliano Ramos, Queiroz e por aí vai. Que maravilha! Essa programação vai culminar com o dia 16 agora? Também, nós estamos com a banda Fanfarra, que foi revitalizada aqui na escola. Nós começamos no final do ano 2016 e agora nós já estamos nos apresentando. A banda Fanfarra também vai se apresentar no dia 16 e no dia 7 de setembro também. Quantos anos da história dessa tradicional Escola das Alagoas, que é Nossa Senhora do Bom Conselho aqui em Maceió? Então, essa escola tem 140 anos, começou com as órfãs e depois passamos para a administração com as sacramentinas e hoje é a escola do estado de Alagoas. Eu fui estudante da Escola Bom Conselho nos anos 70. Saí nos anos de 74, saí daqui, fui embora para o Rio de Janeiro, andei o Brasil e retornei no ano 2001 como professora de geografia, certo? Portanto, tenho 17 anos de casa, apesar dos outros anos que passei como estudante. A gente tem que mostrar a cultura do nosso estado, mostrar que não tem só coisa ruim, porque o pessoal só fala de violência, de poluição, a gente tem que mostrar que também tem cultura, também tem coisa boa no estado da gente. 200 anos de Alagoas e você representa o futuro, como é que você vislumbra o futuro? O futuro a gente tem que estudar, tem que parar de poluir, a gente tem que praticar o bem para o estado da gente ser lembrado como um dos melhores. Olha só que bacana essa iniciativa, não é, gente? Parabéns aí também pelas imagens de Flávio Santos. Olha, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Fernando Collor, afirmou que a principal conquista da criação do Mercosul é a garantia da paz para a região. A afirmação foi feita durante a audiência pública promovida pela comissão nesta segunda-feira para debater a situação do Mercosul 26 anos após a sua formação. O senador revelou também que nos próximos meses o bloco deve assinar um importante acordo comercial com a União Europeia, mostrando que o Mercosul é viável. Foi Collor quem sugeriu o debate e presidiu a audiência. Ele era o presidente do Brasil na época da formação do bloco, em 1991. Gente, agora chegou a hora dos pitacos de Alexandre Lino para saber, então, como foi que ficou o jogo do CSA ontem. Bom dia, Lino, tudo bom? Olá, Parlane, bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na TV Mar e um bom dia para quem ontem foi ao estádio, para quem ontem saiu do trapichão em festa, em pura alegria. CSA 2, Salgueiro 0. E quem cravou? Quem cravou? Eu. 2-0 ontem aqui nos meus pitacos. Continua ali mandando muito bem, acertando e imprimindo um bom ritmo. Coisa que o CSA fez ontem. Imprimiu um ótimo ritmo. Tá aí as imagens do gol do Michel. Michel que cavou o cartão amarelo para nem viajar para Cuiabá. Michel ontem mandou muito bem. O CSA inteiro, o elenco todo do CSA fez muito bonito ontem. Trapichão não ficou tão cheio quanto eu achava que ficaria. Muita gente preferiu ficar escutando a transmissão do Timaço da Gazeta e acompanhando de casa mesmo.
Eu achei que a torcida azulina, já que este era o último jogo em casa, os azulinos fariam a festa no Trapichão. Mas como o time já estava classificado, o jogo não alcançaria a primeira colocação, até porque o Sampaio Corrêa já está um pouquinho mais na frente do CSA. Fica tudo para a última rodada. O Azulão do Mutange viaja para Cuiabá, no Mato Grosso, e a gente vai ter esse jogo no sábado, às 7h30 da noite. Muita festa, muita alegria, muitos cartões cavados. O CSA fez os 2 gols ontem, ainda no primeiro tempo, com o Michel, que tirou a camisa aí, mostrou que a forma dele está bem próxima da minha. Ele tome cuidado. E o segundo gol do Thales, numa jogada muito bonita. E Thales cravou o segundo gol. E o CSA no segundo tempo só administrou. Ficou muito perto de fazer um golaço, seria o terceiro gol. E caso tivéssemos o terceiro gol, o Márcio teria acertado o placar. Mas o Márcio, que é o mais azulino aqui dos nossos componentes da equipe da TV Mar, não acertou. Quem acertou fui eu. Então, esse é o panorama deste jogo. O Salgueiro está perigando, está lá atrás, já com o asa rebaixado. Motoclube, Confiança, Salgueiro e Botafogo da Paraíba lutam para escapar do rebaixamento. E as últimas 2 vagas ficam ali entre Fortaleza, Remo e quem sabe até o Cuiabá, dependendo do resultado do jogo contra o CSA no próximo sábado. Muito bem, Lino. Olha, parabéns aos azulinos, então, parabéns ao CSA, apesar da falta de forma do Michel, né? Michel assustou muita gente depois que teve essa camisa, viu? Muita gente ficou assustada, não esperava que o craque, o Michel é o artilheiro do CSA na competição, vem fazendo uma boa campanha desde que chegou aqui em Alagoas, vindo do Brusque. Então, o Michel que chegou, terminou tomando a vaga que seria do craque Daniel Angulo, que ontem, mais uma vez, entrou em campo e não mostrou ainda para que veio o equatoriano. Orlando, temos essas notícias. Como o CRB só joga no sábado e o Asa tá como o Asa tá, a gente deixa as notícias para amanhã. Ok, então, meus parabéns, então, Obrigado. pelo seu pitaco tão certeiro. Sim, sim. Fica aqui comigo pra gente encerrar o programa, beleza. então, gente, olha, um beijo bem grande. Até amanhã, Mauro Vedequim está de volta aqui comandando o programa TV Mar News. Um beijo bem grande. Eu fico com você também amanhã aqui na Previsão do Tempo. Orlando, obrigado e sobe a letrinha. Sobe a letrinha.